Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Hoje já é a terceira parte já passamos um domingo falando que a igreja tem que olhar para onde? Para cima. Tem que saber sobre as profecias, tem que saber sobre a vontade de Deus, tem que ficar aguardando a volta de Cristo. Mas os anjos disseram para os primeiros discípulos que eles tinham que descer. Não era para ficarem no alto da montanha olhando para as nuvens. Eles tinham que descer. Assim como no Monte da Transfiguração, a ideia de Pedro e dos outros era ficar lá em cima, só olhando para cima, só olhando aquele momento especial de Jesus, Elias, Moisés, mas eles tinham que descer, que embaixo estava o jovem endemoniado. Então a igreja precisa olhar para cima. Eles desceram, foram até o cenáculo, ficaram orando lá, eram 120. Nós comentamos que a igreja precisa olhar para dentro. Esse momento do culto, esse momento de estarmos juntos. Ninguém pode ser crente sozinho em casa, porque ser crente também inclui dividir os dons. Eu tenho alguns dons, irmão Donizete tem outros. E os que eu não tenho, eu preciso do irmão Donizete para trazer para mim. E aquilo que eu tenho, eu divido com ele, divido com os irmãos, e vocês dividem o que vocês têm comigo, com a igreja. Então, não dá para ser crente em casa, a não ser se está de cama. Eu conheço um pastor que ele dizia para as pessoas: não falte no culto, só se for por causa de morte, se for a sua, se for a sua, mas não falte no culto. Nós precisamos uns dos outros, nós somos corpo de Cristo, somos corpo. A minha boca precisa da mão, as minhas mãos precisam dos pés para levar as mãos aonde ela precisa pegar alguma coisa. Então precisamos olhar para dentro, mas nós também precisamos olhar para fora da igreja, para os que estão lá fora. Eles ficaram orando, 120 no total, além dos apóstolos, tinha mais um grupo, no total eram 120 pessoas. E eles ficaram ali orando, clamando a Deus. 120 está ali no versículo 15 do capítulo 1. Naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então esse era o grupo que estava lá unido em oração. E aí o Espírito Santo veio sobre eles, encheu a igreja com poder. Comentamos semana passada que o Espírito Santo vem e ele distribui dons. Ele distribui dons. Para o Aguinaldo ele vai dar uns dons, para o Walter outros, para a Paula outros. Ele distribui conforme lhe apraz. Não é o dom que a Tainá quer, é o dom que o Espírito Santo quer usar a Tainá. Então o Espírito Santo vem e derrama os dons. Mas a igreja não pode ficar só aqui dentro. Aliás, a gente não passa muito tempo aqui dentro. E alguém disse que a gente só se dá bem porque a gente não mora junto. A gente se vê poucas horas por semana. Eu tenho certeza que a Floriane tem umas manias. Eu acho que a Irene deve ter umas manias também. Se a gente morar
todo mundo junto num só lugar, depois de um tempo vai começar a dar um pouco de confusão. Pedro com certeza tem algumas manias também. Mas a gente se encontra um pouco aqui na igreja e ministramos uns aos outros. É bom estar na igreja, mas depois a gente sai da igreja e cada um vai para o seu local de trabalho. Cada um vai para a sua família. E às vezes a família não é um lugar tranquilo de se viver. O pastor Macedo vai para a pizzaria dele. E aí ele, a Emília e a Sara, eles têm que lidar com o público. Não é fácil lidar com o público. Mas nós precisamos olhar para fora. Porque quando Cristo começou, ele já estava com o objetivo de avançar. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não era o discípulo que decidia, eu vou falar em japonês. Não, o Espírito decidiu, eu vou dar o japonês para Jô. Eu vou dar o inglês para o Carlos. Vou dar o francês para Ellen. Não eram essas línguas, mas eram línguas da época, conforme, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Como? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? O que é isso? Outros, porém, zombando,
diziam: estão bêbados, estão bêbados. Então Pedro se levantou, junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e de todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9h da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei sinais em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Amém? Aí ele prega, e ele vai chamar a atenção dos judeus, e ele vai dizer que aquele Cristo que eles tinham mandado para a cruz poucos dias antes, uns 45, 50 dias antes, ele vai dizer aqui em público, em alto e bom som, sem microfone. Graças a Deus que inventaram o microfone, porque eu não sei gritar, e se eu começo a levantar a voz um pouquinho só, já começa essa rouquidão. Mas sem microfone, ele prega e ele anuncia que aquele Jesus que foi morto, foi entregue aos romanos, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus e vai voltar. Amém? Aleluia! A igreja precisa olhar para fora, porque essa mensagem não pode ficar só para nós. Eu comentei há uns 2 domingos atrás de uma mensagem que eu ouvi, ainda jovenzinho, do missionário Toninho, que era do Missão Novas Tribos. Eles trabalhavam com tradução da Bíblia, e ele comentou que na igreja tem uma placa do lado de fora dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você tem algum peso, se você tem alguma dificuldade, se você tem algum pecado que você está lutando, se você tem uma mania que você precisa deixar de lado, se você tem alguns pensamentos que te deixam triste, venha. Você está cansado, está sobrecarregado, entrega para Jesus, Ele vai te aliviar, Ele vai dar a carga dele para você, e Ele vai tomar a sua carga, e a carga dele é leve, o fardo é suave. Mas dentro da igreja, em cima da porta, tem uma outra placa, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É bom a gente estar aqui olhando para dentro, música que nos agrada, um linguajar que a gente entende, gente cheirosa e perfumada, mas a gente tem que sair e ir aos lugares. Eu estava ouvindo um vídeo esses dias, enquanto trabalhava, e o pastor Luiz Saião estava comentando sobre o que Deus está fazendo lá no Oriente Médio, lá no meio de pessoas que são contra o cristianismo,
Aliás, você sabia que lá na faixa de Gaza, da onde estão saindo as bombas para atacar Israel, lá na faixa de Gaza tem cristãos que estão lá, estão sofrendo lá, estão perdendo suas casas lá, estão sendo perseguidos lá pelos que são radicais. Lá entre os palestinos tem irmãos nossos. Então ore por Israel e ore pelos nossos irmãos também na Palestina. Gente que está lá e está preferindo morrer a negar o cristianismo. E ele estava contando de uma jovem bem pequenininha que ela decidiu ir pregar lá no meio dos muçulmanos. E quando ela chegou lá, num vilarejo, foi falar com o que era responsável, e o homem disse: você quer pregar aqui? Você quer falar de Jesus aqui? Aqui não chove faz muito tempo, fazia anos já. Se você orar e vir a chuva, aí você pode pregar. O que a menina fez? Orou. O que aconteceu? Choveu. E aí ela pregou o evangelho e muitos se converteram. Então Deus está fazendo coisas em vários lugares. Em vários lugares. Mas porque a igreja não ficou dentro das paredes. A Sônia tem que ser crente ali, conversando com as vizinhas. A Edna tem que ser crente lá no lugar que ela trabalha. Porque dentro da igreja é fácil ser crente. Mas fora da igreja, todo mundo sai para acordar, tá bom? Quase que o Caleb derruba o tripé. Mas fora da igreja é mais difícil ser crente. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem disse isso foi Jesus. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Jesus disse: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está conosco. Nós temos que ir e pregar o evangelho e fazer discípulos, não nossos discípulos, gente que vai me imitar. Não é discípulos para Jesus, discípulos que vão se parecer com Jesus. Os discípulos, aqueles primeiros, os apóstolos e os que andaram com Jesus, eles fizeram um treinamento especial. Algumas igrejas dizem: não precisa ter seminário. Assim como tem faculdade, as pessoas vão aprender a ser médicos, vão aprender a ser professores, vão aprender a ser engenheiros. Tem gente que diz: não precisa de seminário. Não precisa, é só pôr a mão na cabeça de quem tiver chamado e enviar para ele sair pregando o evangelho. Mas Jesus fez um seminário de 3 anos e meio com os discípulos. Por que Jesus no primeiro dia já não pegou Pedro, pôs a mão na cabeça dele e disse: Pedro, vai pregar o evangelho? Não, Jesus chamou Pedro, andou com Pedro, comeu, almoçou, jantou, viajou, dia de sol, dia de chuva, dia de frio, lá neva também, sabiam? Dia de frio, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, preparando aqueles homens. Mas quando terminaram esses 3 anos e meio, eles não estavam prontos ainda.
ainda não estavam prontos. Nesses 3 anos e meio, Jesus deu aula teórica, ensinou coisas para eles, falou: é assim, é assado, é desse jeito, é daquele, a Bíblia está assim, é desse jeito que o Pai quer. Mas também eles tiveram aula prática. Numa ocasião, Jesus enviou 70 de 2 em 2. De 2 em 2. E Jesus não foi junto com cada dupla. Jesus enviou 70, de 2 em 2. Era aula prática. E quando eles voltaram, trouxeram relatório. Tinha lição de casa. E aí Jesus foi explicando algumas coisas a mais. Eles não estavam prontos. Jesus, antes de ser preso, o Pedro falou: não, Jesus, pode contar comigo, estamos juntos. TMJ, né? Eu lembro, a primeira pessoa que me escreveu isso foi o Nilson. Ele pôs lá TMJ no WhatsApp. E eu perguntei para ele: o que é TMJ? E ele falou: estamos juntos, pastor, estamos juntos. Ah, tá bom, agora eu sei o que é TMJ. O Pedro disse para Jesus, mandou um WhatsApp para Jesus dizendo: estamos juntos, para tudo, que der e vier. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele falou: não, de jeito nenhum, estou pronto para morrer. E os outros discípulos fizeram o mesmo, ou seja, falaram: estamos prontos para morrer. Mas naquela mesma noite, quando Jesus foi preso, eles fugiram. E a Bíblia diz que um deles agarraram a roupa dele, e ele estava vestido com um lençol, e ele fugiu sem roupa. Hoje a gente tem um monte de muda de roupa, né? A gente tem, você abre o guarda-roupa, os homens podem pegar lá qualquer camisa, qualquer calça e está pronto. As mulheres já demoram um pouquinho mais, mas os homens, geralmente a gente bate o olho e já pega, né? Na época de Jesus, as pessoas tinham uma roupa. Uma. Só os ricos, é claro, os reis, os muito ricos é que tinham roupas diferentes, mas o normal, as pessoas normais, como dizem aqui os comedores de feijão, as pessoas normais tinham uma roupa. Vestiam, lavavam a roupa, vestiam de novo no dia seguinte. Teve uma vez que meu pai foi pregar em Santo André, num domingo, e ele levou os 2 menores, Manuel e Daniel. Eu devia ter talvez a idade do Edu, mais ou menos, ou um pouco mais. E aí depois nós fomos fazer um lanche na casa da Dona Olinda, a mãe da Vanner, e a Dona Olinda disse: eles estão de férias, não estão? Ele falou: estão de férias. Deixa eles passarem as férias aqui. Aí meu pai disse: mas eles não trouxeram roupa. Eu arrumo roupa para eles. E ela arrumou. Um shorts dela para mim e um shorts dela para o Manuel. Eu até hoje eu lembro desses shorts. Verde e vermelho. E ele era meio elástico assim. A gente brincava o dia inteiro. À noite a gente tomava banho. Ela lavava os shorts. A gente dormia não sei como. Acho que só com a roupa de baixo. Dia seguinte ela tirava do varal e a gente brincava outro dia. Brincamos 1 mês com a mesma roupa. A gente foi para a cidade das crianças, fomos para não sei aonde. No final ela deu as roupas para a gente. Usamos mais alguns anos ainda, né? Mas usamos. Nos dias de Jesus as pessoas tinham uma roupa. Eu tentei achar essa passagem. Mas tem uma passagem da Bíblia que alguém está vindo de longe e alguém diz: deve ser fulano pela roupa. Deve ser fulano. Esse que fugiu e estava vestido com um lençol, não sei se ele tinha rasgado a roupa e a mãe estava costurando e ela disse: não ficou pronta ainda. E aí ele falou: tudo bem, mamãe. Pegou um lençol, enrolou, pôs um cinto, porque as roupas da época pareciam um vestidão mesmo. E ele foi com um lençol enrolado
para a reunião. Mas na hora que alguém tentou agarrar ele para prender junto, ele fugiu e deixou a roupa para trás. Isso está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 51. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Fugiu nu. Então, os discípulos não estavam prontos. Mas os anjos falaram que eles tinham que descer. Jesus tinha falado que eles tinham que esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E eles ficaram no cenáculo, ficaram orando. E o Espírito Santo veio. E a marca da vinda do Espírito Santo naquela inauguração foi que eles começaram a pregar o Evangelho em outros idiomas. Há uma dúvida se eles falavam em outro idioma ou se eles falavam normal e as pessoas entendiam no idioma delas. Há essa dúvida. Mas de qualquer forma as pessoas ouviam o Evangelho na língua deles. Na época os judeus entendiam que só se podia falar de Deus no hebraico. Mas eles estavam ouvindo em outras línguas. E aí o Pedro, o mesmo que negou Jesus 3 vezes, o mesmo, agora cheio do Espírito Santo, ele prega. Ele tem a ousadia, não é mais aquele Pedro que, quando a mulher disse, você é um deles, ele até mesmo xingou, blasfemou, dizendo, não conheço esse homem, Jesus, nem sei quem ele é. E olha que palavrão de pescador, que fala palavrão lá no meio do mar, não deve ser qualquer palavrão. Mas Jesus encontrou com Pedro depois da ressurreição. E Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Perguntou 3 vezes. Até que Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus já tinha dito que daria para ele a chave do céu. E nessa colheita, o Pentecostes, quem abre pregando, quem dá a primeira mensagem para os de fora da igreja foi o Pedro. Ele abriu as portas para que pessoas de fora do grupo pudessem entrar. Naquele dia, a mensagem dele trouxe um resultado. Está no capítulo 2, versículo 37. Depois que ele pregou uma mensagem dura, não foi uma mensagem gostosa de ouvir, foi uma mensagem dura. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Por que ficaram comovidos? Porque eles foram convencidos de que aquele Cristo que eles tinham mandado crucificar, aquele Cristo que eles festejaram quando ele morreu, era o Messias. Ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E agora? Que faremos? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer? Toda mensagem você tem que ouvir e durante a mensagem se perguntar, o que eu tenho que fazer? Pode ser o João Luca ali, ele tem que pensar na mensagem, o que eu tenho que fazer? Jaqueline, o que eu tenho que fazer? Qual é a nova etapa? A igreja precisa olhar para fora. Nos dias que Jesus ressuscitou, diz a Bíblia lá em João capítulo 20, que eles estavam juntos. João 20, versículo 19 a 20 diz, ao cair da tarde daquele dia,
o primeiro da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Apesar que os calendários às vezes começam na segunda-feira, o correto é o primeiro dia da semana, é o domingo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas das casas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Estavam trancados, com medo. Ainda no capítulo 20, uma semana depois, os discípulos estavam outra vez reunidos. Que dia da semana que era? 8 dias depois, domingo de novo. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e diz: paz, que a paz esteja com vocês. Outro dia, pastor Macedo pregou sobre o jovem que caiu da janela. Era primeiro dia da semana. A igreja passou a se reunir no dia que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou num domingo, bem cedinho. E a igreja passou a guardar aquele dia como dia de reunião, porque Jesus já tinha dito para eles: eu sou maior que o sábado. Sou maior que o sábado. Que a crítica que a liderança da igreja tinha com Jesus era: seus discípulos fazem isso de sábado, você cura no sábado e não sei o que no sábado. E Jesus está dizendo: eu sou maior que o sábado. E aí a igreja começa a se reunir de domingo. E ainda hoje é assim. Domingo. No Brasil, vem mais gente que horário. À noite. Sabiam que isso é cultural? Em alguns países é de manhã, que as pessoas vão logo cedo na igreja. Em alguns lugares eles vão bem cedinho, na primeira reunião, para ficar com o domingo livre à vontade. Mas no Brasil, quando a igreja cristã evangélica chegou, para não atrapalhar a reunião da missa da manhã, foi liberado que os primeiros protestantes, como eram chamados, se reunissem à noite, para não atrapalhar a missa da manhã. E aí ficou domingo à noite. A maioria das pessoas vem à noite. Eles estavam reunidos com porta fechada. Mas depois do Pentecostes, cheios do Espírito Santo, Pedro já não era mais o mesmo. Os outros discípulos já não eram mais o mesmo. Agora eles falam para o público, na mesma cidade que eles tinham visto Jesus ser crucificado, na mesma cidade que dias antes eles estavam com as portas trancadas com medo, agora eles saem e anunciam Jesus. Nós não vamos ler, mas se você quiser anotar, lá em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo versículo 3 em diante. Leia em casa depois, aliás, leia o capítulo 7 inteiro. Em Israel estava um tempo de fome, muita fome. Cabo Verde teve um tempo de fome uma vez. Muita fome. Pessoas morriam de fome. No sítio do meu avô tinha um pé de fruta-pão. Quem conhece fruta-pão, levanta a mão. Fruta-pão, só a mineira ali, mas alguém conhece fruta-pão? Conhece? Você cozinha, abre e parece uma batata. Conhece também, pastor? Faz muito tempo que eu não encontro. Eu sei que tem um pé aqui perto, mas não sei onde é. Uma vez compramos no Rosalém, um homem estava com uma padiola cheia de fruta-pão, compramos algumas. Mas é difícil dar na região daqui por causa do frio. No litoral você acha mais, Recife tinha bastante. Mas no sítio do meu avô tinha um pé de fruta-pão. E as pessoas famintas iam no sítio do meu avô e ganhavam fruta-pão, e aquilo ajudava a ficar mais uns dias. Aqui no capítulo 7
de 2 Reis, havia uma fome por causa do pecado. Havia uma fome em Israel, com coisas tristes acontecendo. Mas aí o profeta profetiza, avisa que vai ter abundância, avisa que teria muito mantimento e o preço seria barato. Tem alguém até que duvida, e o profeta diz, como diz o pastor Aguiar, o profeta diz que ele ia ver com os olhos e lamber com a testa. Mas aconteceu um milagre. No dia seguinte, 4 leprosos estavam do lado de fora da cidade. E eles pensam, a gente vai morrer de fome. Lá dentro não tem comida. Aqui fora a gente vai passar fome. Vamos então lá no acampamento do inimigo. O máximo que pode acontecer é eles nos matarem. A gente vai morrer mesmo? Então o não a gente já tem. É morrer. Então a gente vai no acampamento dos inimigos. Se eles nos matarem, a gente morre rapidinho. Se eles não nos matarem, eles vão nos dar comida. E quando chegaram lá, não tinha ninguém. E eles entram numa cabana, e tem comida, tem roupa, e eles pegam, escondem. Eles entram noutra cabana, até que um deles diz, não é certo o que a gente está fazendo. Lá na cidade o pessoal está morrendo de fome. E a gente está aqui com comida à vontade, a gente tem que levar notícia para eles lá. E eles voltam, e eles avisam, fomos no acampamento, não tem ninguém, as armas estão lá, porque Deus tinha feito um sinal e eles fugiram, largaram as armas para trás. E aí o rei manda alguém investigar, e ele volta com a notícia, sim, eles fugiram. E aí o povo vai lá e tem comida em abundância. Mas por que o povo pôde comer e matar a fome? Porque aqueles 4 homens disseram, não é certo o que a gente está fazendo. Se fosse hoje, eles diziam, a gente está só dentro da igreja, comendo, ouvindo música, ouvindo o testemunho, recebendo oração, lendo a Bíblia, só dentro da igreja. E tem gente fora precisando ouvir a mensagem que nós ouvimos. Toninha sempre disse que não gostava de crente. Hoje ela é uma crente. Mas talvez você conheça muita gente que não gosta de crente, que pode ser que um dia esteja aí do seu lado. Mas para isso a gente tem que fazer como aqueles 4 homens. Eu preciso não só me alimentar, mas eu preciso lembrar dos de fora. Eu tenho que ir lá avisar, vem, tem comida. Levar a palavra. Nós precisamos olhar para fora. Lembra que domingo passado eu comentei dos dons do Espírito Santo, que ele derrama sobre as pessoas para a edificação do corpo. Quem que é o corpo? A igreja. Os dons são para a edificação do corpo. Mas também quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida e sobre a sua vida, vai ter um sinal importante. É chamado o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Onde é que está? Vamos lá para Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante. Gálatas 5, versículo 22 em diante. É o fruto do Espírito. Como é que a gente conhece uma árvore? Pelo fruto. O fruto. E o cabo-verdiano tem uma frase que é: o fruto nunca cai longe da árvore. O fruto nunca cai longe da árvore. Dizendo o seguinte: os nossos filhos, eles vão continuar com aquilo que aprenderam de nós. Então, quando eles percebem um jovem que é especial, um jovem que é sábio, um jovem que é especial, e eles ficam sabendo, é filho do fulano,
que também é especial, também é isso, também é aquilo. Eles dizem, o fruto nunca cai muito longe da árvore. Ou seja, pelo fruto dá para saber que tipo de árvore que deu. Quando o Espírito Santo vem sobre a Aline, sobre a Irani, o fruto vai ser percebido. Aí em Gálatas 5, 22 a 24 diz, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, primeiro de baixo, depois o de cima, se você puser o de cima primeiro, ele cai, né? Então põe o de baixo primeiro, depois o de cima. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Fruto do Espírito é. Pastor, está errado o português aí. Tem que ser os frutos do Espírito são. Quem lida com correção de texto, pastora Lúcia e eu fizemos isso há muito tempo, a gente fica procurando erro, porque a gente pegava livros para revisar texto, achar concordância errada, achar acento no lugar errado, vírgula errada, e às vezes a gente bate o olho e acha. Essa minha Bíblia, por exemplo, foi um lançamento da NAA, depois soltaram outras novas versões, mas essa foi a primeira de apresentação. De vez em quando eu estou lendo e eu acho um erro. Aí eu vou no celular, abro a Nova Almeida atualizada e lá já está correto do jeito que eu acho que tinha que ser. Aí eu anoto aqui, já foi corrigido na nova versão. Mas no caso aqui, não tem erro. O fruto do Espírito é. Sabe, mexerica? É um fruto só. E você abre e tem o quê? Gomos dentro. São gomos. Alguns usam o cacho de uva como exemplo. Jaqueline, você falou outro dia de alguém que usou outra fruta, você lembra? Cebola. A cebola você vai abrindo, tem muitas camadas, né? Mas é uma cebola só. O Espírito Santo vem, ele dá fruto. Fruto é um só, é amor. E quem ama é alegre. Quem ama vive em paz. Quem ama é longânimo. Quem ama é benigno. Quem ama é fiel. Quem ama vive na mansidão. Quem ama tem domínio próprio. Não é que você vai olhar essa lista e dizer, bom, eu tenho esse e aquele, então está tudo bem, esses são é o fruto que o Espírito Santo me deu, só deu esse. Não, você tem que ter todos. Aqui não é opcional. Não é igual a lista dos dons, que você tem alguns dons da lista. Aqui você tem que ter todos. Você tem que olhar essa lista e dizer, eu amo, eu sou alegre, eu tenho paz, eu sou longânimo. Uma pessoa longânima é uma pessoa que demora para estourar, demora para perder a paciência, longânimo. Eu sou benigno, eu faço bem, eu sou fiel, as pessoas podem confiar em mim, eu tenho a mansidão, eu tenho domínio próprio, eu tenho que ter tudo isso na minha vida. Hoje nós vivemos um evangelho que as pessoas acham que aquilo que elas fazem aqui dentro da igreja é que indica se elas são espirituais ou não, cheias do Espírito ou não. É a performance. Na hora do culto eu faço aquilo, na hora do culto eu faço aquilo outro, na hora que eu participo do louvor acontece tal coisa, na hora que eu prego acontece aquilo lá.
Mas nós sabemos se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, não pelo que ela faz dentro da igreja, mas o que ela faz lá fora. Se dentro da igreja ela prega, mas lá fora ela é conhecida como caloteira, mau testemunho, mulherengo, ou fala muito, mente muito, o que ela faz dentro da igreja pode ser só imitação. Há muitas coisas que as pessoas fazem na igreja que acontecem em outros lugares também, que não estão servindo a Deus. Existe o dom verdadeiro e existe o dom falso, porque o inimigo imita muitos dons. Ele imita. E às vezes dentro da igreja a pessoa está imitando um dom e todo mundo olha e diz: ele é cheio do Espírito Santo. Pergunta para a esposa, pergunta para o marido, pergunta para os vizinhos, pergunta lá no lugar de trabalho, pergunta lá para os colegas. Eu estava esses dias ouvindo uma pastora que disse que teve um tempo que ela estava fraca e ela falou um palavrão. E aí eu lembrei que uma vez eu falei um palavrão. No acampamento, lá em Serra Negra, eu estava debaixo de um pé de manga, jogando pedra, e de repente chegaram os meninos do Rio de Janeiro. Na época acampamento vinha gente de todo lugar, e de repente a manga que eu estava atacando pedra, o menino resolve tacar pedra também, e eu soltei um palavrão. Aquilo me fez tão mal, tão mal. Eu tive que consertar depois. Mas é lá fora. As pessoas se olham como uma pessoa mansa, uma pessoa que pode confiar em você, uma pessoa que ama, uma pessoa... Esse fruto você precisa ter, esse fruto inteiro. Se você for no supermercado e tiver uma mexerica que está faltando um pedaço, você vai levar para casa? Não. A sua vida tem que ser como uma mexerica fechada. O fruto do Espírito. Corre lá, corre lá, corre lá. Ele gostou do tripé. Acho que é o futuro responsável pela área de mídia da igreja. Amém? Receba. Já está querendo pegar o tripé. Mas o fruto do Espírito. O Pedro levanta, prega, o dom que ele recebeu ele põe em prática, mas o que vai fazer a diferença depois também é a vida da igreja, quando eles andavam pela cidade. As pessoas olham para você. Alguém disse: cuidado, porque você talvez seja a única Bíblia que alguém está lendo. Você talvez, Carlos, seja a única Bíblia que alguém está lendo. Porque ele fala: Carlos vai na igreja, eu vou observar o que ele faz, porque ele lê a Bíblia. Então nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, o fruto do Espírito, e nós temos que olhar para fora e ir com amor, como cordeiros no meio de lobos, lobos que querem devorar, lobos que querem matar, lobos que nos odeiam, mas nós temos que ir com amor, com paciência. A Bíblia diz que o galho que dá fruto, o que ele faz? Ele limpa, para que dê mais fruto. E aí continua, outro dia a gente fala sobre isso. Mas quando a gente começa na vida cristã, talvez o fruto é pequenininho. Quando você planta uma árvore, às vezes o primeiro fruto é pequenininho, a primeira goiaba talvez é pequenininha, mas já tem um fruto ali. Aí você cuida da árvore, e a árvore vai crescendo, daqui a pouco dá mais, daqui a pouco dá mais, daqui a pouco lota. Assim somos nós. O Espírito vai te usar
não só dentro da igreja com os dons para a edificação do corpo de Cristo, mas lá fora também, através da sua vida, através do seu testemunho, o fruto do Espírito que as pessoas vão observar. Eles vão observar. Você vai ter a experiência de um dia alguém te dizer: você é crente? Sem você falar nada. Você vai olhar e você dizer: mas eu estou com roupa normal, eu estou de uniforme. Por que ele perguntou se eu sou crente? Porque eles percebem algo diferente. É o fruto do Espírito. Eles olham e falam: é diferente, está feliz. Ganha o mesmo salário que eu, mas ele está feliz, eu estou triste. Ele tem problemas na casa dele, porque os filhos também têm que comprar material escolar. Mas é diferente. É um fruto do Espírito que as pessoas vão olhar e vão desejar ter também esses frutos na vida delas. A igreja precisa olhar para cima, aguardando Jesus, aguardando e apressando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar, está mais perto. Algumas coisas que estão acontecendo lá em Jerusalém podem ser sinal de cumprimento de algumas coisas. Ele vai voltar. Esteja preparado. Olhe aqui para dentro. Veja quem faltou. Se preocupe com quem está triste. Se preocupe com quem veio visitar a igreja hoje. Não deixem a Sônia sair e o João Lucas sem conversar com eles hoje. Tá? A gente olha para dentro aqui, mas a gente também tem que olhar para fora. Falar com eles, mandar cópia da mensagem, mandar um post. Mas não faz como uma pessoa que eu conheço não, que manda um post daqueles lindos, bíblicos, e aí você vai virando os posts, o próximo está ligado a bar, ou o outro lá está ligado a não sei o que, sensualidade. Aí daqui a pouco você vira mais um, é uma palavra de um pastor. Então, seja crente até no seu WhatsApp, tá bom? Até nos seus posts. Mas compartilhe a palavra, para que os que estão de fora possam te perguntar: o que eu preciso fazer? Stephanie, o que eu preciso fazer, Stephanie? O que eu preciso fazer, Rosa? Também fiquei viúva, o que eu preciso fazer? Eu vejo a diferença, eu vejo que você... O que eu preciso fazer? Olhe para fora. Abençoe vidas. E o Espírito Santo também quer estar dentro de você. Lá fora. Não só aqui na igreja, mas lá fora. No dia a dia. Vamos orar? Espírito Santo, vem sobre nós como igreja, mas sobre cada um aqui. Alguns agora estão dizendo com sinceridade, convidando com sinceridade, convidando com palavras pessoais, dizendo: Espírito Santo, entra na minha vida, vem me encher. Eu preciso ter o meu coração purificado pela fé. Eu preciso de poder para testificar. Eu preciso descobrir de que forma o Senhor quer me usar para a edificação da igreja. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Vai orando aí no seu lugar. Os que estão em casa daqui a alguns dias ou ainda hoje à noite, vai orando aí dizendo: Espírito Santo, enche a minha vida com poder, purifica o meu coração pela fé, mas também que de mim o fruto do Espírito possa ser percebido, e através do fruto do Espírito que eu toque vidas com amor, que eu toque pessoas ao observarem
que eu tenho paciência, ao observarem que eu sou benigno, ao observarem que eu vivo em paz, ao observarem que eu sou alegre, independente das circunstâncias. Espírito Santo, que os frutos possam vir. Se estão pequenos, limpa, para que venham frutos maiores, para a tua honra e para a tua glória. Se são poucos, faz a tua obra em mim para que venham muitos frutos, para que o fruto seja abundante para abençoar muita gente, e que eu olhe para fora, que eu leve a palavra com a minha vida, e se o Senhor colocar no meu coração alguém para falar, que eu também fale o que o Senhor me mandar falar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.